Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Continuando o nosso assunto aí de radioatividade, nós vamos dar uma olhadinha, né, nas aplicações da radioatividade, como olhar ali a questão das reações em cadeias, fissão nuclear, fusão nuclear, aceleradores de partícula. Ok. Agora, lembrando, pessoal, que na aula da semana passada, na aula anterior, melhor dizendo, nós tivemos aí a questão da caracterização das emissões radioativas. Partícula alfa, partícula beta, emissão gama. Nós demos uma olhada nesse material aí. Bem, na ocasião, nós vimos também sobre as leis radioativas. A primeira lei de Soddy, segunda lei de Soddy, processo de decaimento, meia-vida. Bem, esses conteúdos são importantes que o aluno esteja aí, né, tirando dúvidas, fazendo a atividade, para que a gente possa compreendê-los bem, visto que é um assunto fácil de compreensão e um assunto que é muito marcante em provas aí de vestibulares atuais, certo? Nesse sentido, vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos à página 641 do livro de vocês. Vou compartilhar aqui o livro para facilitar o nosso trabalho. Ok? Então, vê. Então, assim, aplicações tecnológicas da radioatividade. Inclusive, nós paramos por aqui. Na aula anterior, nós estávamos vendo justamente a questão das aplicações. Primeiro, só para retomar, né, é interessante dizer, é interessante relembrar, digamos assim, que a partícula alfa, por ela ser pesada, por ela ser grande, ela termina entrando pouco na matéria. Uma simples folha de papel, ó, como está aqui no esqueminha, já é suficiente para detê-la. Mas no caso da partícula beta, que nós estamos falando aí de um elétron, certo? Ela possui aí uma massa insignificante, digamos assim, uma massa muito pequenininha, mas tem massa. E o fato de ter essa massa, mesmo que seja pouca, faz com que ela consiga entrar um pouco na matéria, mas mesmo assim ela interage de tal forma que ela é impedida, né? Então nós temos assim, ó, a partícula beta, o elétron, ele consegue entrar um pouco mais na matéria, né? Resumindo, né? Facilitando aí o entendimento. Então, na folha de papel, a partícula beta consegue passar com facilidade, mas ela é detida ali por chumbo, 5 centímetros de espessura de chumbo. Na pele humana, ela consegue entrar por alguns centímetros, por exemplo, né? Na estrutura do corpo humano, né? Melhor dizendo. Passa pela pele humana e consegue entrar ali alguns centímetros. No caso da radiação gama, aí, como nós estamos falando de uma radiação, ou seja, de uma onda eletromagnética, então ela tem uma capacidade de passar com muita facilidade pela matéria. É necessário, olha aqui, 10 centímetros de chumbo para poder detê-la. Nós estamos falando de algo do tipo umas ondas de Wi-Fi, né? Sinais de rádio, de televisão, de celulares, né? São ondas eletromagnéticas, tá certo? E o comprimento ali de onda permite que ela consiga entrar com facilidade na matéria. Bem, pessoal, ainda retomando a ideia, né, no campo da medicina, existem inúmeras aplicações, né, principalmente na questão do diagnóstico de doenças, ou seja, no conhecer da doença, caracterizar a doença, saber em que órgão, em que parte do órgão, né, como é que aquele órgão afetado, como é que ele está funcionando, né, quais as áreas que não estão funcionando bem. Então, isso é o diagnóstico da doença, que pode ser feito aí, em alguns casos, com o uso de elementos radioativos, né, para caracterizar o padrão de funcionamento, o padrão metabólico do órgão. Ok. Mas não só no diagnóstico, também no tratamento das doenças. Nós temos aí a questão do câncer, né? Nós temos aqui, olha, a questão da quimioterapia, da radioterapia. Cadê o termo? Eu vi agora há pouco aqui. No câncer, né? Interagindo. Aqui, radioterapia. Então, assim, na radioterapia vai se utilizar justamente essas propriedades radioativas para poder matar células cancerígenas, né? Nós vimos isso no texto anterior. A figura aqui do lado fala sobre o tecnésio sendo utilizado, por exemplo, no diagnóstico, na caracterização funcional aí da tireoide, por exemplo, tá certo? Em geral, a emissão de radiação gama ocorre imediatamente após
as partículas alfa e beta. Sim, no caso aí nós vimos, né, que a radiação gama ela é emitida, né, de acordo com a emissão das partículas, do caso alfa e beta. Bem, aí indo para uma outra aplicação, nós temos aí as usinas nucleares. As usinas nucleares, justamente, elas utilizam esse processo de fissão nuclear para poder obter uma grande quantidade de energia elétrica, não é? Elétrica. Então, vamos lá. A primeiro, entender esse processo de fissão nuclear. A fissão nuclear, tem até um esqueminha aqui no livro, ó, esse esquema aqui é ótimo, está perfeito. A fissão nuclear é a quebra de um núcleo grande em núcleos menores, com a liberação de uma grande quantidade de energia. Então, esse processo da fissão nuclear, ele vai estar sendo utilizado nas tais usinas, né, nas usinas aí espalhadas aí pelo mundo, nas usinas nucleares espalhadas aí pelo mundo. Há países que não têm uma quantidade de rios de planalto suficiente para garantir a produção de energia elétrica por meio das hidrelétricas, né? Não tem rios de planalto que consiga produzir aquela quantidade necessária de energia. Então, os países vão ter que buscar de outras formas. Esses países onde há um desenvolvimento tecnológico maior, eles terminam optando por essa questão da energia nuclear mesmo, né? Então, nós vamos nos deparar aí com essas situações. Ó. Bem, é interessante dizer que quando um núcleo... Olha lá, vamos analisar essa figura. Essa figura é interessante, ela é muito boa. Olha lá, o núcleo de urânio, olha lá, a massa lá do núcleo de urânio eu tenho 235. Aí tem um nêutron que vai chocar com esse núcleo. E aí, então, nós vamos ter o urânio 236. Aumentou uma unidade porque aumentou um núcleo. A questão é que esse nêutron que chegou, que se chocou, esse nêutron extra, ele vai ocasionar um estado de instabilidade muito grande. O que é que vai acontecer? O núcleo instável, ele vai se partir, ele vai quebrar. E ao quebrar, ele vai liberar núcleos menores. Olha aqui, ó, o de bário, de massa 141. O bário é grande, mas mesmo assim ainda é menor do que o urânio, né? Então, vê, 141, o criptônio lá de 92, né, de massa. Mas, detalhe, não só esses outros núcleos são liberados, é liberado também nêutrons, ó. Então, ocorreu lá o impacto de um nêutron no núcleo de urânio, que já é um núcleo grande, com muita energia, ele ficou instável e quebrou. Quebrou em criptônio, em bário e em nêutrons, liberou nêutrons também. É importante falar dessa liberação de nêutrons, porque é esses nêutrons que vai ocasionar a tal reação em cadeia. Para que outros núcleos de urânio passem também pela fissão, ou seja, eles sejam quebrados, é necessário que nêutrons choquem também sobre ele. E aí, então, nós temos aqui, ó, nêutrons liberados na quebra de um urânio vão ocasionar a quebra de outros urânios mais adiante, e assim sucessivamente. É o que nós chamamos de reação em cadeia. Tá aqui, ó. Então, você tem, nessa reação em cadeia, você tem o processo sendo continuado, certo? Na quebra desses núcleos. Bem, pessoal, tudo a ver com a questão dos nêutrons liberados, como a própria esqueminha aqui, ó, está mostrando, ok? Então, vê lá, na questão da energia elétrica, né, como é que ocorre essa questão aí? Uma coisa é o fenômeno radioativo, outra coisa é a energia elétrica que nós podemos utilizar em nossa casa. Como é que se dá esse meio termo, né? Como é que se dá? Bem, o livro de vocês traz um esqueminha, tá? Traz um esqueminha aqui mostrando o esquema de funcionamento de uma usina, de um reator, né, de água pressurizada, como ocorre lá nas usinas nucleares. Aí nós temos também que focar o seguinte, antes de ir, nós temos aqui o seguinte, ó, vamos entender essa história da massa crítica. Ó, para que uma reação de fissão em cadeia ela continue ocorrendo, é necessário que o reator tenha uma quantidade mínima da substância físio, ou seja, daquela substância que vai estar sofrendo fissão. Então, não é qualquer quantidade de urânio que vai ocasionar aquela grande liberação de energia, aquela reação em cadeia e tudo mais.
Não, existe uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima ela é chamada de massa crítica. Se a quantidade for menor que a massa crítica, ou seja, uma massa subcrítica, os nêutrons não serão capazes de atingir os outros núcleos, interrompendo a sequência de reações. Porque não é necessário que um nêutron bata, mas o núcleo do átomo é uma coisa muito lá, é difícil um nêutron encontrar. Então tem que ter vários nêutrons sendo liberados para poder encontrar aquele núcleo específico. Né? Então, se tiver uma quantidade de elemento, uma quantidade muito pequenininha de elemento, vai ter uma quantidade pequena de nêutrons. E esses nêutrons lançados pode ser que não encontrem. É o que se chama, né, de subcrítica. Bem, mas voltando então, como é que vai fazer esse meio campo, né? Como é que funciona esse meio campo entre o fenômeno radioativo e a utilização da energia lá em nossas casas? Bem, tudo passa por aqui, pela questão do gerador elétrico. Existe uma turbina que vai fazer mover um filamento metálico em meio lá ao gerador elétrico. O gerador elétrico ele tem um campo eletromagnético e quando o metal se move no campo eletromagnético, os elétrons livres desse metal eles são orientados em um único sentido, ou seja, eles vão fluir num sentido único, numa única direção, né? Em um único sentido, melhor dizendo. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma corrente elétrica. Então, o movimento do filamento em meio ao campo eletromagnético vai ocasionar o surgimento de um fluxo de elétrons em um único sentido, ou seja, a corrente elétrica. Então, a questão toda de compreensão agora é saber como esse filamento vai estar se movendo, o que é que faz com que ele se mova. Justamente vapor. O vapor, né? A água é aquecida, vapor é produzido e esse vapor choca com a estrutura lá da turbina, fazendo com que ela se mova. Essa água foi aquecida justamente com a energia liberada durante o processo de fissão nuclear. Então, a fissão nuclear libera uma grande quantidade de energia, essa energia vai ser utilizada para aquecer a água vai entrar em ebulição, esse vapor produzido vai ser direcionado para mover o gerador, né, a turbina de vapor lá do gerador. E com isso vai ocorrer a produção de uma grande quantidade de energia elétrica, que será distribuída, né, até nossas residências, até as indústrias, para que seja utilizada. Bem, dois aspectos importantes para falar aqui. A questão do lixo radioativo, ou seja, beleza, o núcleo quebrou, formou núcleos menores. E esses núcleos menores, eles podem ser também radioativos. Então, eles não podem ser liberados no meio. Tem que se ter um cuidado enorme com esses dejetos, radioativos, né? Esse lixo radioativo. Outra coisa interessante aqui que também deve ser mencionado é em relação à questão da poluição térmica. Olha lá, a água é pega do ambiente a 27 graus Celsius. Acompanhe no esqueminha de vocês, do livro de vocês. Tá? Ela é pega a 27 graus Celsius, é utilizada para resfriar aquele vapor que passou pela turbina, para que aquele vapor que passou pela turbina, resfriado, volte para a água no estado líquido, fechando assim o ciclo, né, de utilização dessa água. Mas aí é que está. Quando a água que foi pega do meio ambiente a 27 graus resfriar o vapor lá, essa água que veio do meio ambiente ela vai ser aquecida, o calor vai sair. Vamos utilizar o termo correto. A energia térmica vai sair do vapor e vai passar para a água que foi bombeada, que foi retirada ali do meio ambiente. Consequentemente, essa água vai ficar aquecida e ela será devolvida, olha, para o meio ambiente a uma temperatura maior. No caso aí está 38 graus, pode ser até uma temperatura maior. Bem, o que é que isso vai ocasionar? Acúmulo de energia térmica no ambiente. Acúmulo de energia térmica no ambiente é justamente poluição térmica. Então, então isso aí vai influir, por exemplo, no equilíbrio ecológico daquele local, porque os seres ali eles não estão acostumados àquela temperatura, né, aquele aquecimento. Então, tudo isso vai ocasionar perturbações no ambiente, assim como qualquer outra forma de poluição.
tá certo? Então, aqui nós temos as bombas nucleares. As bombas nucleares, aí vocês sabem, né? Por ocasião aí da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão, ele sofreu, né? Por duas ocasiões lá, Hiroshima e Nagasaki, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, sofreu, né, os efeitos danosos das duas bombas lá que foram lançadas. Bem, essas bombas lançadas lá no Japão, elas foram bombas de fisão nuclear, justamente, né, bombas de material de um núcleo radioativo grande, que sofreu impacto lá do nêutron, ocasionando a liberação de outros tantos nêutrons que irão se chocar com outros núcleos, ocasionando outras quebras e mais nêutrons sendo liberados e assim sucessivamente, formando uma reação em cadeia. Né? Aquela história da massa crítica. Né? Então, aqui, olha, tem um esqueminha mostrando aí, né, de maneira geral, de maneira bem simplificada, ó, esquema em corte de uma bomba nuclear. Em alguns modelos de bombas nucleares, duas massas subcríticas de material ficam separadas até que um explosivo comum as una, formando uma massa supercrítica, ou seja, uma massa que contenha ali, né, a possibilidade de muitos nêutrons serem liberados para poder encontrar núcleos mais adiante e assim sucessivamente, ocasionando a tal reação em cadeia. Bem, pessoal, então, o quantitativo de energia liberado nessas bombas é muito grande, né? O poder de destruição é muito grande, né? Como vocês já devem ter noção aí pelas aulas de história ou por documentários. Bem, mas aí, então, continuando com os nossos fenômenos radioativos, nós temos aí a questão da fusão nuclear. Na fusão nuclear, eu tenho o contrário, eu tenho a união de núcleos. Né? Aí, para a união de núcleos, a coisa libera ainda mais energia do que na fisão, certo? Bem, agora, para que ocorra essa fusão nuclear, é necessário uma condição extrema de energia. Né? Por exemplo, aqui, ó, o livro de vocês está mostrando um esqueminha lá, né, do isótopo 2 lá do hidrogênio, ó, o isótopo deutério, o isótopo 3 lá do hidrogênio, o trítio, eles estão se unindo, ó, ocorre a formação do hélio, ocorre a liberação de uma grande quantidade de energia e ocorre a liberação do nêutron. Então, veja que ocorreu agora o contrário. Núcleos menores se uniram, formando um núcleo maior. E isso ocorre com uma grande quantidade de energia liberada. Esse processo ele não vai ocorrer tão facilmente em qualquer lugar. Né? Esse processo ele vai ocorrer em situações muito específicas, né? Muito específicas. Por exemplo, no Sol. Né? No Sol, você tem o que é que acontece no Sol que está liberando, que libera uma quantidade tão grande de energia. Não é? Ó, um filamentozinho pequeno, quase insignificante ali em relação ao todo que é emitido pelo Sol, um filamentozinho pequeno, quase nada do que ele emite, atinge o planeta Terra. E esse filamento, né, essa luz que chega, que a luz é uma energia, né, energia luminosa, vai ocasionar, não chega só a luz, chega a ultravioleta, vamos colocar os raios solares, né? Então, isso que chega no planeta é capaz de manter a vida, ocasionar a fotossíntese, a planta produz energia, produz o composto orgânico, esse composto orgânico se armazena no corpo do vegetal vai para consumidor primário, secundário, terciário, como vocês sabem disso, né? Já devem ter visto. A questão é, o que acontece no Sol para liberar uma quantidade tão grande de energia? Fusão nuclear. Núcleos lá do hidrogênio estão se unindo, formando o núcleo de hélio, ocorrendo assim uma liberação de uma grande quantidade de energia. O mesmo ocorre nas chamadas bomba H, ou bomba de hidrogênio. Né? A questão é que para que ocorra essa bomba de hidrogênio, é necessário uma condição muito mais específica de ocorrência, de início, né? Como está dizendo aqui, ó, para conseguir construir uma bomba de hidrogênio, resolve-se o problema da ignição, acoplando-se a ela uma bomba de fisão nuclear. Por essa razão, as bombas de hidrogênio também são conhecidas como bombas termonucleares. Olha lá. É necessário um calor, não é?
uma temperatura, vamos colocar o termo calor correto. Vamos colocar, né, calor a rigor é a passagem de energia térmica do meio de um corpo mais frio para um outro de temperatura mais elevada, de um de temperatura menor, desculpa, de um de temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Essa passagem da energia térmica do corpo mais quente para o mais frio é o que nós vamos ter como calor, que é a energia térmica em movimento, ok? Agora, no caso aqui, olha o gatilho. O gatilho de uma bomba de hidrogênio é uma bomba de fissão para ocasionar as altas temperaturas necessárias para que se dê a possibilidade de união desses núcleos, para você ver o tamanho da energia que aí é envolvida numa bomba de hidrogênio. Aceleradores de partículas. Ó, a história dos aceleradores, ó, tem a ver com a questão da própria fusão nuclear. Né? Os aceleradores eles serão colocados como estruturas preparadas para que a fusão nuclear possa ocorrer. Então, eu tenho lá, a fusão nuclear também ocorre no Sol e aqui na Terra, em instalações denominadas de aceleradores de partículas. Por meio dessas instalações, foi possível criar artificialmente novos elementos químicos. Por que eu vou criar novos elementos químicos lá nos aceleradores de partícula? Porque eu tenho fusão nuclear ocorrendo. Então, a fusão nuclear, né, eu vou unir núcleos. Ora, se eu estou unindo núcleos, eu posso, de repente, estar obtendo um elemento químico novo. Por quê? Porque o que é que caracteriza um elemento químico? Lembre, o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons. Então, eu posso pegar um núcleo que tem um certo número de prótons de um elemento conhecido, posso pegar o núcleo, ou seja, uma certa quantidade de prótons de um outro elemento também conhecido, e o somatório deles pode ser um novo elemento, ou seja, uma quantidade nova de prótons ali em um núcleo. Ok? Bem, aí então aqui, né, por meio dessas instalações, é possível criar artificialmente novos elementos químicos, como eu expliquei. Né? Alguns dos quais têm meia-vida, olha lá, meia-vida, aquele período para cair pela metade, na faixa de milionésimos de segundo. Embora ainda não existam aplicações práticas para esses elementos super pesados, sua síntese é importante, pois agregam conhecimento sobre a estrutura da matéria. Né? Então, o elemento, de repente, ele, como é que eu vou ter uma aplicação para ele se ele tem apenas um período de meia-vida de milionésimos de segundo? Né? Ok. Pessoal, mas volta lá, importantíssimo aqui, né, para vocês a questão a questão dos rejeitos nucleares. Né? Então, os rejeitos, esses rejeitos nucleares é aquilo que sobra da atividade nuclear, por exemplo, lá da fissão nuclear, né? De um decaimento radioativo, está sobrando tal e tal elemento. Né? Ora, esses elementos eles são radioativos e eles podem ter períodos de meia-vida aí de décadas, né? E nesse período de meia-vida de décadas, eles estão aí, ó, contaminando o meio ambiente, ocasionando doenças, induzindo a mutações em material genético, que pode levar a câncer. Então, tem toda uma história aí envolvida por trás dessa questão aí. Pessoal, finalizando essa parte, né, o livro de vocês traz aqui, ó, né, sobre os dejetos, traz lá, né, que são esse lixo nuclear, né, depósito de rejeitos radioativos do CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Goiás, Goiânia, em 2015. Pessoal, aquele material lá do acidente lá radioativo que ocorreu em Goiânia, certo? Eles foram recolhidos e acondicionados aí nesse local, né? Justamente porque aí foram toneladas e toneladas de material que foram recolhidos, tá certo? Então, quem não conhecer essa história da questão lá do Césio 137, eu vou disponibilizar um videozinho, um linkzinho de um vídeo mostrando o ocorrido lá na questão do Césio, né, do acidente, né, lá de Goiânia envolvendo o elemento radioativo, né, o Césio 137. Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Lembrando dos cuidados relacionados ao combate ao coronavírus. Fiquem atentos, essas medidas podem salvar vidas, né? O uso de máscara, o álcool em gel, tá certo? Para lavar ali, fazer as limpezas adequadas. Não é só lavar de qualquer jeito, tem que lavar, né? Para passar um tempo ali lavando, aquela coisa toda, para que, né, o processo de higienização se dê de maneira correta. Então, pessoal, até o nosso próximo momento.
Ok.